A história começa com o nosso protagonista, o Suzuki, indo para sua nova escola. Enquanto isso, ele lembra de quando era criança e salvou uma menina que caiu do balanço, ele se apaixonou na hora. Chegando na escola, uma garota passa correndo e o Suzuki fica vidrado nela, que deixa seus papéis caírem. Mas a garota volta e ajuda ele. Ela olha para ele e, de repente, chama ele pelo nome. Adivinha só? Era a Tachibana, a amiga de infância que ele salvou. Ela fica super feliz em ver ele e pergunta como ele tá. Ela conta que virou modelo e rapidinho eles trocam telefones. Aí o Suzuki tem outro flashback da infância, de quando ele, a Tachibana e o Subaru, outro amigo deles, foram numa audição. Cada um se apresenta e, enquanto a Tachibana e o Subaru falam que querem ser atores, o Suzuki diz que só quer conseguir falar alto. Depois, a gente vê que a Tachibana e o Subaru passaram na audição e fazem uma promessa de não desistir nunca e um dia virarem atores famosos. Aí chega o Subaru e desafia a Tachibana para ver quem sobe mais rápido no balanço. Só que ela escorrega e o Suzuki, para salvar a garota, pula e consegue agarrar ela no ar. De volta ao presente, a Tachibana tá num café com as amigas da escola, quando vê o Subaru, que agora é um ator famoso, dando tchauzinho pras fãs. No dia seguinte, na escola, o Suzuki recebe uma ligação da agência da Tachibana, oferecendo um trabalho como assistente dela, já que o antigo assistente pediu demissão e ela indicou o Suzuki porque são amigos de infância. No final, o Suzuki aceita o trabalho e o agente diz que a primeira missão dele é acompanhar a Tachibana num programa de TV. O Suzuki sai para ir pro programa, mas no caminho esbarra com um cara chamado Conde, que fica olhando para ele. Chegando nos bastidores do programa, ele encontra a Tachibana, que tá nervosa, porque é a primeira vez dela na TV e quer estar impecável. Ela pede pro Suzuki comprar um batom vermelho para ela ficar ainda mais gata. Na loja, o Suzuki lembra que um ano atrás ele estava numa loja parecida quando viu a Tachibana na capa de uma revista. Ele percebeu que ela estava correndo atrás do sonho de ser atriz, enquanto ele tinha desistido há muito tempo. Vendo o esforço dela, o Suzuki decide se mudar para ajudar a Tachibana e virar alguém que ela admira. No outro dia, o Suzuki ajuda a Tachibana a checar a agenda dela, e eles veem que ela vai fazer um comercial de lingerie com o Subaru. A Tachibana fica feliz porque isso vai ajudar na carreira dela. Chega o dia da gravação, mas a Tachibana fica tímida de aparecer de lingerie e fica repetindo para si mesma que é a mesma coisa que um biquíni. O Suzuki, que tinha ido buscar ela, ouve isso e com uma cabeça de urso vai dar força para ela. No final, dá certo. A Tachibana vai gravar o comercial, mas como eles demoraram muito, o Subaru já tinha ido embora porque tinha outros compromissos. Aí, eles acabam demitindo a Tachibana, mas o Suzuki cria coragem e fala alto que a demissão foi injusta. Todo mundo olha para ele, inclusive o diretor do comercial, que era aquele cara que o Suzuki tinha esbarrado na agência. O diretor propõe pro colega fazer o comercial com a Tachibana e o Suzuki, já que estava tudo pronto. O colega não quer, porque o Suzuki é só um assistente, mas no final aceita. O Suzuki topa ajudar a Tachibana também. Quando o Suzuki entra no set e tira os óculos, todo mundo fica de boca aberta, porque ele é gatíssimo. A Tachibana também fica impressionada. O comercial é um sucesso. O Suzuki tá andando na rua e vê uma garota tirando fotos do anúncio e se perguntando quem é aquele modelo lindo. E a Tachibana ainda recebe um convite para fazer um teste para uma peça de teatro romântica. No dia seguinte, o Suzuki ajuda a Tachibana a ensaiar para o teste quando chega o Subaru. A Tachibana aproveita para se desculpar por ter atrasado a gravação do comercial. Vendo o papel na mão dela, o Subaru diz que ela vai ser escolhida com certeza e deseja boa sorte. À tarde, o Suzuki acompanha a Tachibana numa sessão de fotos. Depois, eles passeiam por vários lugares e compram chaveiros iguais. No outro dia, a Tachibana chega na escola feliz porque conseguiu o papel principal na peça. Ela se encontra com o diretor da peça e descobre que o par romântico dela vai ser o Subaru. O Suzuki ajuda ela a ensaiar o texto todos os dias. E, enquanto conversam, a Tachibana diz que acha que conseguiu o papel por causa do Subaru, mas o Suzuki fala que ela conseguiu por causa do talento dela. No dia seguinte, o diretor recebe a notícia de que o Subaru sofreu um acidente de carro e vai demorar um mês para se recuperar. O diretor avisa o elenco que os ensaios vão ficar parados até acharem outro ator.
Ouvindo isso, o Suzuki lembra da felicidade da Tachibana quando ela conseguiu o papel. Ele fala com o diretor e pede para ser o protagonista da peça. Ele diz que já sabe todas as falas e o diretor decide dar uma chance para ele. Começam os ensaios e, como o Suzuki gosta muito da Tachibana, a atuação dele é super realista, o que agrada o diretor. O tempo passa e num dia de ensaio no teatro, o Subaru chega de surpresa. A Tachibana, que estava no palco, se distrai, escorrega e adivinha quem salva ela? O Suzuki, só que ele machuca a perna e o Subaru volta a ser o protagonista. Enquanto atua com o Subaru, a Tachibana não para de pensar no Suzuki. No final do ensaio, ela liga para ele e diz que vai visitá-lo, mas ele pede para ela não ir, porque a estreia da peça tá chegando e ela precisa se concentrar. A Tachibana pede para ele ir assistir ela atuar e o Suzuki aceita. Chega o dia da peça e o Suzuki vai, como prometeu. No final da peça, o Subaru diz para Tachibana que gosta dela. O Suzuki ouve tudo e vai embora. Dias depois, o Suzuki recebe uma ligação do diretor, que oferece para ele o papel principal num filme. A Tachibana conversa com o agente dela e ele conta que ela recebeu várias propostas para filmes e novelas. Ela pede para ele escolher as melhores e pergunta se ele viu o Suzuki no dia da peça. O agente diz que sim e conta que o Suzuki recebeu uma proposta para atuar num filme com uma atriz famosa chamada Hana. No outro dia, a Tachibana conversa com o Suzuki e diz que sabe da proposta do filme. Ele diz que está pensando em recusar, mas ela o convence a aceitar, porque é uma grande oportunidade. Ela conta que também recebeu uma proposta para atuar num filme com o Subaru e que aceitou. Começam as gravações e a Tachibana e o Suzuki ficam ocupados, sem tempo para se ver. Uma noite, a Tachibana sai da gravação e encontra o diretor. Ela pergunta sobre o filme dele e ele mostra a última cena que gravaram, que é uma cena de beijo entre a Hana e o Suzuki. A Tachibana fica meio sem graça. Aí, chega a Hana e elas se apresentam. Elas começam a conversar e a Hana diz que aceitou o papel porque gosta do Suzuki. A Tachibana sorri e diz que deseja boa sorte para ela. Ela sai do lugar e vê o Subaru com o Suzuki. Ela segue eles e ouve a conversa. O Subaru diz pro Suzuki que ele não pode sair com a Tachibana porque ele é só um assistente e que isso ia fazer ela passar vergonha. O Suzuki responde que as coisas podem mudar, que o filme dele pode fazer sucesso e ele também. O Subaru debocha e propõe o seguinte: se o Suzuki ganhar o prêmio de ator revelação, ele vai se declarar para Tachibana, mas se o Subaru ganhar, o Suzuki vai ter que desistir dela. O Suzuki aceita e eles apertam as mãos. 3 meses depois, chega o dia da premiação. O filme do Suzuki fez tanto sucesso que ele também foi indicado, mas quem ganha o prêmio é o Subaru. Ele aproveita a oportunidade, leva a Tachibana para o palco e diz para todo mundo que gosta dela. No final do evento, a Tachibana procura o Suzuki, mas não encontra. No dia seguinte, ela está no camarim quando entra o agente dela. Ela pergunta se ele sabe do Suzuki, que não está atendendo as ligações nem respondendo as mensagens. O agente conta que o Suzuki está indo para os Estados Unidos estudar atuação e fazer testes para um filme e que o voo dele sai em breve. No caminho para o aeroporto, o Suzuki vê uma foto da Tachibana e lembra de tudo que eles viveram juntos. Ele decide ir atrás dela. A Tachibana não consegue se concentrar na gravação e o diretor dá uma pausa. No intervalo, a Tachibana tenta dizer para o Subaru que não gosta dele, mas ele a interrompe e pede para ela ficar com ele. Antes que ela possa responder, um assistente avisa que eles vão voltar a gravar. Eles se posicionam, mas quando estão quase gravando, chega o Suzuki. Ele pede para o diretor um tempo para falar com a Tachibana e o diretor dá 5 minutos. Primeiro, o Suzuki se desculpa com o Subaru por não cumprir a promessa. Depois, ele se aproxima da Tachibana e se declara. Ele diz que gosta dela desde que eram crianças. Ela diz que também gosta dele e agradece por todo o apoio. O Suzuki pede ela em casamento e ela promete que vai casar com ele depois que os dois realizarem seus sonhos. Ela pede para ele ir para os Estados Unidos e voltar como um grande astro e diz que vai fazer o mesmo no Japão. Quando ele voltar, eles vão se casar. O Suzuki aceita e ela o beija, enquanto todo mundo aplaude, inclusive o Subaru. E assim termina a história.